Torcedor esmeraldino, complicou de vez a coisa, né? O Goiás perde para o Cruzeiro com um gol praticamente no último minuto, depois de fazer um primeiro tempo terrível, mas melhorar no segundo, né? Fica a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento e meio que virtualmente se posiciona como rebaixado para a Série B do ano que vem. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, falar também sobre o momento do Goiás e o que aconteceu com o Esmeraldino para chegar nessa situação, tá? Vou tentar contextualizar vocês e, claro, também falar um pouco sobre o Cruzeiro que venceu a partida. Vamos nessa. Fala aí, seu torcedor que está na reta final do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Victor Gader, vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, outros torcedores, pessoas que curtem conteúdo de futebol como esse aqui. E considere se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99, custo de um cafezinho. Você já me ajuda demais a continuar aqui com o trabalho, né, e continuar trazendo esses vídeos para vocês e continuar a melhorar cada dia mais o conteúdo do canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar do jogo, vamos falar do Goiás, do Cruzeiro, falar desse contexto complicado, né? Bora! Torcedor esmeraldino, o ano de 2023 tá complicado, né? Começou com o Goianão, que o Goiás, apesar de vencer o jogo de volta em casa por 3-1, acabou perdendo, né, o título nos pênaltis pro Atlético Goianiense, aquele lance bizarro lá dos 2 toques, né? E tudo bem, não foi um resultado que foi bem ruim, né? Perder o título. Mesmo assim, aquele resultado no jogo, né? Dentro das 4 linhas, dentro do campo ali mesmo, não foi de todo ruim. O Goiás fez um bom jogo, né? O 3-1 poderia até ter saído com a vitória no tempo normal, mas não aconteceu, enfim, né? O Goiás acabou perdendo o título. Só que depois, pouco depois, o Goiás acabou eliminado na Copa do Brasil para o modesto Águias de Marabá, né? Águias de Marabá, que, assim, né, com todo respeito ao time do Águias, mas não é um time com tradição no futebol brasileiro, nem mesmo no futebol paraense, apesar de ter sido campeão, né, estadual lá, em cima do Remo, inclusive, né? Um grande título para a equipe. E aí sobrou para o Goiás o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, que o Goiás conseguiu a classificação no ano passado. Falando em ano passado, o Goiás ano passado tinha uma peça que fazia diferença para o time, né? O Pedro Raul fez uma campanha absurda no ano passado e foi um dos responsáveis, né, pela manutenção do time na Série A. Além também do técnico Jair Ventura, que hoje inclusive é treinador do rival Atlético Goianiense. Só que essas peças não ficaram lá. E aí para 2023 o Goiás entrou na Sul-Americana até bem, fez uma primeira fase bacana, classificando em primeiro, né, com 12 pontos, mas nas oitavas de final pegou o Estudiantes e teve derrotas acachapantes, 2-0 lá na casa deles, e aqui em Goiânia, no Serra, acabou perdendo por 3-0 e acabou eliminado da competição internacional, sobrando assim apenas o Brasileirão. Brasileirão que o Goiás até que no começo, ali no primeiro turno, fazia uma campanha mediana para ruim. Não conseguia passar da 10ª colocação, inclusive foi a melhor colocação do Goiás em toda a competição, né? Que isso na segunda rodada, que a gente nem considera na realidade, mas fora isso, fora essa posição, o Goiás sempre esteve rondando ali o Z4 durante toda a temporada. E muito se deve ao estilo de jogo que o Goiás manteve durante essa competição, tá? O Goiás, que tem um dos, se não o pior ataque da competição, né? Se não me engano, está atrás apenas do Cruzeiro, inclusive adversário né, do jogo de hoje. O Goiás, que jogava com o Jair Ventura no modo muito defensivo, né? O Jair Ventura fazia um 4-4-2 ano passado, colocava o Pedro Raul como um jogador isolado na frente para fazer uma parede e ser aquele jogador de desafogo, do contra-ataque. Esse ano o Goiás não achou a peça que precisava para ter esse tipo de jogo. Para piorar, o técnico que veio assumir o time, o Armando Evangelista, armou o time nesse mesmo 4-4-2, mas em campo que se via era basicamente um 4-3-3, tá? O time, ele ficava muito espaçado em campo, seu bloco defensivo era muito aberto, inclusive continua assim, tá? E tinha muita dificuldade de fazer cobertura defensiva. Resultado, leva muitos gols, é a 5ª pior defesa do campeonato. E o Armando Evangelista não conseguiu achar um esquema tático que encaixasse no time.
Fora isso, ainda haviam algumas questões externas, né, extracampo, que bagunçavam essa parte tática, administrativa, técnica do Goiás. Algumas informações que a gente sempre recebe aí, né, algumas notícias que a gente vê de possíveis desavenças entre técnico, entre comissão técnica, entre o conselho administrativo, presidente, essas coisas, né. Enfim, o Armando Evangelista acabou demitido e o técnico sub-20, o Mário Henrique, acabou assumindo, né? Assumindo aí o time. Provavelmente vai ser ele que vai continuar até o restante da temporada, né? Assumiu aí o time e teve 15 dias para tentar implementar um estilo diferente, né? Algumas questões a gente via que tinham problemas, tá? Sob o comando do Armando Evangelista. Por exemplo, a ausência do Palácios no time titular. Palácios, que é um dos jogadores de mais criatividade, né? Um dos jogadores que chama a responsabilidade, que estava no banco de reservas com o Armando Evangelista, entrava no segundo tempo de vez em quando e olhe lá. Outro que também perdeu espaço no time foi o Vinícius. Vinícius, que fez boas campanhas, fez uma boa campanha no passado, começou bem o ano, né? Fazendo bastante gols, inclusive, mas começou a perder espaço com o Armando Evangelista também. E aí, com o Mário Henrique sob o comando, ele já entrou com essas duas peças no time titular, tá? Time que inclusive entrou hoje com o Tadeu no gol, o Bruno Melo e Lucas Halter na zaga, Diego e Maguinho nas laterais. Aí no meio a linha de 4 com o William Oliveira, o Palácios, o Guilherme, né? E o Militão entrando no lugar do Morelli, que tá suspenso ou lesionado. Não lembro qual dos dois, mas não pôde jogar. E aí, beleza, essa linha de 4 e na frente o Vinícius fazendo companhia pro Matheus Babi. Já isso enfrentando um Cruzeiro que vem numa decadência, vinha, né, pelo menos numa decadência, até o Paulo Autuori também assumir outro que assume interinamente o time, né? O Cruzeiro que demitiu, né, seu técnico, que era o Pepa, veio o Zé Ricardo, e o Zé Ricardo foi um aproveitamento terrível, né? Se não me engano, foi apenas 2 vitórias. E com isso também acabou demitido e o Paulo Autuori assumiu, dizendo ele de forma interina, já que ele não quer assumir essa função de técnico no futebol brasileiro. Ele quer continuar como um dirigente, né, como um cartola. E aí veio para enfrentar esse Goiás nessa situação. 15 dias para o Goiás treinar, e o que se viu no primeiro tempo foi o Cruzeiro jogando como se estivesse em casa, tá? Nos primeiros 20 minutos, por exemplo, o Goiás simplesmente não chutou a gol. O Cruzeiro dominou as ações e só não saiu na frente do placar nesses primeiros 20 minutos graças às intervenções do Tadeu. Engraçado que o Tadeu é um goleiro que eu vejo sendo muito criticado pela torcida nos últimos jogos, nas últimas rodadas, e não se justifica no que a gente vê em campo, tá? Pode ser até que ele tenha falhado em alguns jogos que eu não assisti particularmente, mas hoje mesmo o Goiás tem muito a agradecer ao Tadeu, porque se não fosse as intervenções, as defesas dele, provavelmente o Goiás teria saído no primeiro tempo tomando uma sonora goleada, tá? O Cruzeiro teve chances com o Wesley, duas ou três chances, tá? O Tadeu fez grandes defesas, tá? Uma defesa no chute cruzado, outra numa bola a queima-roupa, apesar de que tinha um impedimento ali, né? Mas mesmo assim não desmerece a defesa dele. E o Goiás só foi acordar no jogo lá pelos 35 minutos do primeiro tempo, depois da substituição do Militão pelo Oyama, né, que entrou no lugar dele, já que o Militão sentiu uma lesão, né, sentiu uma lesão ali e acabou tendo que ser substituído. Fomos para o segundo tempo e aí a dinâmica mudou um pouco. O Cruzeiro acabou retraindo muito suas linhas, o Goiás avançou mais o seu time, houveram algumas substituições que foram feitas, foram até interessantes, né? E o Goiás começou a se postar mais ofensivamente, principalmente com a entrada do Apodi, né, pelo lado direito. Apodi, infindável Apodi, corre pra um caramba, mesmo com seus 30 e tantos anos de idade. E além disso entrou alguns jogadores, né, ali atacantes jovens entraram ali na frente, o Anderson, o Breno, né, entraram ali para poder tentar fazer uma pressão, né, levar algum perigo ao gol do goleiro Rafael, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, tá? O goleiro Rafael praticamente não trabalhou.
Nesse segundo tempo não, o Goiás teve algumas chances, nenhuma assim absurdamente clara, mas o Goiás pelo menos tinha o controle do jogo e o domínio da bola no segundo tempo, mas não conseguia converter isso em boas jogadas e boas chances de gol. Mesmo assim, era dominante e o Cruzeiro meio que se recuou, né? Meio que se retraiu. Porém, passado algum tempo do segundo tempo, o próprio Paulo Autuori fez algumas mudanças e teve a entrada de um jogador importantíssimo, o Robert, né? Robert, jogador jovem, que ainda não havia feito gol, né, na sua carreira como profissional, entrou, mas algumas outras peças entraram também, e ele manteve o Bruno Rodrigues, que na minha opinião é um dos, se não o melhor jogador do Cruzeiro. E dele, dos pés dele, saiu o lance do gol do Cruzeiro, tá? Um lançamento para o lado direito, e aí você viu o problema da defesa do Goiás, né? Uma defesa onde o bloco defensivo é muito espaçado, não tem marcação em um dos lados, a bola foi invertida e o Robert recebeu completamente livre, já que a marcação não voltou, os volantes e os pontas não voltaram para ajudar na cobertura. O Goiás ficou aberto, né, na sua defesa pelo lado direito. O Robert teve tempo de dominar, decidiu o que fazer e finalizar no canto direito do Tadeu, fazendo gol aos 50 minutos do segundo tempo. Não havia tempo hábil para o Goiás conseguir reagir e mais uma derrota na conta do Esmeraldino. E aí a gente precisa falar algumas coisas, tá? Primeiro, o Goiás claramente nervoso, tá? Claramente nervoso. Para piorar, os 15 dias não ajudaram em nada, pelo visto, porque o time não tinha um padrão ofensivo. Quando recuperava a bola, ficava perdido e não sabia o que fazer com ela. O Vinícius sendo muito acionado pela esquerda, mas sozinho, porque Matheus Babi e os outros dois meias, Guilherme e Palácios, muito distantes uns dos outros. O Goiás jogando no 4-4-2 completamente espaçado, né? Sem definição ofensiva e sem cobertura defensiva. Sempre que o Cruzeiro recuperava a bola, o Goiás tinha 4 defensores, os 2 laterais e os dois zagueiros, e um meia, geralmente vinha para fazer a cobertura e pronto. O Goiás não tinha cobertura pelas pontas. Não à toa o Paulo Autuori insistiu com o Cruzeiro para fazer as jogadas pelas pontas. Afinal, inteligente como é, conhecedor de futebol como é, viu os problemas defensivos do Goiás e instruiu bem o seu time, né? O Cruzeiro abusou das bolas pelas pontas, mas era por ali o caminho. E foi exatamente por ali também que saiu o gol, né? Da esquerda, da ponta esquerda, uma bola lançada na ponta direita, conseguiu pegar a defesa completamente desguarnecida. O Goiás mantém seus 35 pontos, é o 18º colocado, não é? À frente apenas dos rebaixados Coritiba e América. E aí fica numa situação delicadíssima, por quê? Ainda tem 3 jogos a fazer, né? Contra Fortaleza, América e Grêmio, que é o próximo jogo, já na quinta-feira, tá? E aí tem 3 jogos complicadíssimos, precisa de 9 pontos, mas também tem que torcer pra galera de cima não pontuar. O primeiro time fora da zona é o Vasco, com 42 pontos. Cara, muito complicado, tá? O Vasco joga amanhã contra o Corinthians. Se vencer vai a 45 pontos, né? E aí deixaria o primeiro time fora da zona sendo o Santos com 43, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento. E complicaria mais ainda a situação do Goiás, tá? O Goiás tem que vencer os seus 3 jogos. Não pode mais nem sonhar em empatar. Ele tá com 7 pontos de diferença pro primeiro time fora, que já joga amanhã. Então complicou demais pro Esmeraldino. Esmeraldino que viu, né, no fim de semana, o seu rival, o Atlético Goianiense, garantiu acesso para a Série A 2024. E o ideal para o futebol goiano é que o Goiás permanecesse também na Série A, para termos mais representantes do nosso futebol na elite. Só que agora complicou muito, né? Torcedor, você vai ter que torcer pelo Corinthians, porque o Corinthians vencendo segura o Vasco naquela posição, e aí pode, né, ainda ter alguma chancezinha ali pro Goiás. Claro, o Goiás tendo que fazer sua parte, vencendo Grêmio e Fortaleza fora de casa e encerrando sua participação na Série A contra o América já rebaixado. Torcedor, complicou demais. E aí, você acha que o Esmeraldino tem chance de escapar? Você acha que já caiu? Como é que é? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá? Compartilhe o vídeo. Não deixe de curtir aqui, dando seu like. Se inscreve no canal
marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Considere se tornar membro para ajudar aqui no trabalho, ajudar cada vez mais melhorarmos o conteúdo, beleza? E compartilhe esse vídeo com seus amigos torcedores, beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.